Vamos lá, nossa quarta e última aula sobre ética e psicanálise. Agora a gente vai falar um pouco, terminar essa aula falando um pouco do momento que Freud traz a questão da psicanálise, como que essa ética se constitui, e ainda assim a aplicabilidade dela, sempre a gente vai falar uma parte teórica e trazendo a aplicação na questão da psicanálise na prática. Então, essa última aula a gente vai falar um pouco da conduta, da ética na psicanálise. Pode passar. Só para a gente entender, Quando criada, a psicanálise causou muita divergência entre médicos e cientistas da época. No entanto, com o passar dos anos, as descobertas de Freud auxiliaram muito no tratamento de doenças psíquicas. Muitos afirmaram e afirmam que a psicanálise é uma área de conhecimento à parte. Isso a gente estudou lá no início do curso, não sei se vocês lembram, mas só para a gente lembrar, na história da psicanálise, no momento em que Freud encara um embate, o enfrentamento das oposições, dos médicos, dos colegas, que não aceitavam de Freud a teoria que ele trazia, a nova teoria, uma nova abordagem sobre a psique, sobre o cérebro, sobre a questão do inconsciente, como o indivíduo vive. Isso a gente aprendeu lá na primeira disciplina do curso de psicanálise. Próximo. E aí, a questão da psicanálise de início, ela tem um enfrentamento dos opositores, da oposição, da parte da medicina, da filosofia, porque eles negavam, dizendo que não era uma ciência. E aí Freud chega, e ele não quer impor como ciência, mas ao mesmo tempo ele quer trazer como um conhecimento empírico sobre resultado da sua vivência, resultado dos seus estudos. Agora aqui no 41, uma nova ciência à parte da psicologia. Para muitos estudiosos da área, a psicanálise apenas se torna possível em um mundo onde a ciência está presente. Entretanto, outros afirmam que a psicanálise em si, atualmente, não deve ser considerada como uma ciência. Isso também influi na questão da ética da psicanálise. E aí a gente entra nessa parte ética, para não entrar no embate ou na discussão, e às vezes a gente vive dentro de um contexto, e uma das pautas ou dos pontos do nosso código psicanalítico é que eu tenho uma formação psicanalítica. Então, se eu sou psicanalista, eu me apresento como psicanalista. Eu não me apresento como filósofo ou eu não me apresento como psicólogo. A psicanálise é uma formação à parte. E seria, vamos dizer, antiético eu me apresentar com uma formação da qual não é a minha. Então, faz parte dentro desse, às vezes e muitas vezes, vocês vão se deparar com as pessoas perguntando, afinal, você é psicólogo? Ou liga para a gente e fala, fulano, me deram o seu nome, me indicaram você é psicóloga, E aí você precisa falar, não, eu sou psicanalista, a minha formação é psicanalítica, Faz parte da nossa ética. Próximo. Para se entender a questão da ética na psicanálise, entretanto, é importante entendê-la na sociedade. Com as descobertas do mundo moderno, a humanidade passou por diversas mudanças. Muitas das ciências levaram o homem a diferentes concepções sobre si mesmo e sobre as suas crenças.
Vamos no 43 que completa. O que era considerado certo, perfeito, moral, para muitos homens passou a ser visto com outros olhos. O discurso que era centralizado pela religião passou a mudar de rumos e vir de outras áreas, campos ou ciências. O campo da ética, então, centralizado pelo discurso da religião, também entrou em crise com a modernidade e suas descobertas. O que a gente precisa observar e a gente estava falando da questão moral, né, que ela muda de tempo em tempo e a sociedade muda, os conceitos mudam, o comportamento humano muda, o discurso muda da sociedade, do sujeito. Né? Eu dei como exemplo, lá na primeira aula, a questão das pessoas que viveram décadas atrás, né, que as pessoas falam, na minha época não era assim, na minha época não se aceitava isso. Falar de algo que a gente vê, quem tem pais, né, mais antigos e colocam, né, a questão hoje onde namorado dorme na casa da namorada e vice-versa, né, e aí você vê o antigo, o pai, a mãe, né, a gente que tem pais com mais idade, eles falam, nossa, na minha época isso nunca aconteceria. E aí eu não estou falando como campo religioso, e eu estou falando como sociedade, né? Algo que era considerado completamente inaceitável e anormal, hoje, socialmente falando, é uma prática. Então, a questão muda, né? A sociedade muda, a modernidade vai chegando e vai mudando esses conceitos. Né? Um discurso que antes era só religioso, sobre moralidade, sobre ética, hoje alcança outros âmbitos. Se a gente parar para pensar, a questão moral e a questão ética põe ordem naquilo que tem, vamos dizer assim, probabilidade à desordem. Né? Pensa uma sociedade, seja um grupo menor, ou seja a sociedade em si, uma cultura, vivendo sem a questão moral, né, sem leis morais estabelecidas e sem códigos de ética. Como que essa sociedade viveria? Então, a gente precisa pensar no campo psicanalítico, é como se o nosso código viesse para botar ordem e, ao mesmo tempo, para preservar algo que foi tão estudado, tão elaborado e resultado de muitos anos. Então, o código de ética, ele vem para colocar ordem naquilo que provavelmente seria uma desordem. Eu não sei o número hoje de psicanalistas, vamos falar a nível de Brasil, não sei quantos somos, mas se não houvesse um código de ética, certamente a nossa profissão, a nossa prática já teria sido deturpada e adulterada, porque cada um ia viver e praticar da sua maneira, né? Clinicar da nossa maneira. Então, quando a gente olha para a questão ética, a gente precisa olhar não como algo chato ou que chega para tolir a nossa individualidade enquanto profissional. Eu falo para vocês, meus alunos, cada psicanalista vai ter o seu jeito, a sua maneira, né? A sua individualidade. Nenhum profissional é como o outro. Né? As pessoas vão chegar num set psicanalítico, na minha clínica, no meu consultório, e vão se deparar com a Leia psicanalista. E vai chegar na do João, o João psicanalista, o professor Robson como Robson psicanalista. Existe uma individualidade. Agora, dentro dessa característica nossa, a nossa prática psicanalítica, ela é regrada por quem estabelece esses muros, ou essa ordem, vamos dizer assim, são os códigos de ética.
né? Que eu, na minha individualidade, eu não posso corromper, adulterar, e está lá instituída, e eu preciso cumprir. E aí Freud, né, na época, né, que essa nova teoria chega, a psicanálise chega, e há um certo reboliço, uma certa divergência, uma confusão mesmo, e resistência dos profissionais. Pode passar para o 44. Houve grandes mudanças no pensamento humano, além de uma separação radical entre dois campos do saber, ciência e ética. A ciência que então passou a se referir ao conhecimento exato e a ética à moral. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que muda. Nós vivemos em meio a pensamentos que mudam. Nós somos seres em evolução. Nós estamos numa crescente, né? E aí até isso, né? Até o momento que a ciência se estabelece, que a ética se estabelece, elas chegam no momento de mudança, no momento de, vamos dizer assim, onde o moderno chega. Mas deixa eu falar. Como falamos lá atrás, assim como não existe nenhuma clínica, nenhuma maneira de clinicar, nenhuma formação, nenhum pensador mais importante que o outro, a gente não consegue tirar a importância da ciência e da questão ética, assim também da questão psicanalítica. Todos têm a sua importância, cada um no seu lugar, cada um sendo olhado de uma maneira. E se a gente parar para pensar, hoje, a gente que é pensador dentro do campo religioso, dentro do campo sociológico, dentro do campo filosófico e também como psicanalista, nós precisamos olhar, saber, buscar o que acontece em todas as áreas. Hoje, um psicanalista, a nossa formação é psicanalista, a minha base teórica de clínica é psicanalista, mas eu não posso negar as informações que a ciência me traz, que a medicina, por exemplo, me traz. Né? Hoje a gente vive dentro de uma sociedade, uma realidade, onde a gente trabalha de mãos dadas com a medicina. À medida que a ansiedade cresce, os diagnósticos aparecem, onde o sujeito pós-moderno, hoje, a maioria tem diagnósticos psíquicos sérios. Eu não posso, enquanto psicanalista, negar a importância da ciência. Assim como também hoje, vou citar de novo a medicina como ciência, hoje muitos médicos olham e reconhecem a importância de um psicólogo, de um psicanalista, de um processo de terapia na vida daquele paciente. Então, vocês percebem a importância? Então, assim, não vale mais um embate. E aí, se a gente pode falar, não é ético hoje eu desmerecer ou desvalorizar qualquer ciência, inclusive as que podem caminhar de mão dadas com a gente. Como eu já falei em outras disciplinas, não é papel do psicanalista diagnosticar doença emocional ou doenças psíquicas. Não é papel do psicanalista dar uma palavra final a respeito do diagnóstico. Então, se eu, enquanto psicanalista, num processo de análise, percebo que aquele meu paciente tem algo mais do que só dores, do que só traumas, de só um lidar mal com a sua própria vida, eu encaminho aquele paciente para a medicina, para uma questão psiquiátrica ou até mesmo para um psicólogo, porque eu entendo que eu preciso do parecer da ciência, eu preciso de um diagnóstico. Então, esse embate, ele acaba sendo antiético, porque se a gente entra no embate, eu acabo prejudicando o desenvolvimento
ou a evolução do processo analítico daquele meu paciente, né? E não é o meu papel enquanto psicanalista atrasar o processo da análise. Próximo. A ética na sociedade e o surgimento da psicanálise. Vamos para o 46. Isso, Rayane. Assim, para se entender a ética na psicanálise, nós vamos vendo as alterações pelas quais ela passou em sociedade. Com todas essas mudanças passadas pela humanidade, a ética também passa a ter novos significados para o homem moderno. Próximo. Quando o homem deixa de ser ou de se ver como o centro do universo, suas certezas são colocadas em dúvida. Afinal, quem pode garantir que a ética, a moral, estão realmente corretas? Para Descartes, em sua obra Discurso sobre o Método, ele duvida de tudo. Assim, sobre esse prisma, para ele, a dúvida passa a ser fundamental ao homem moderno. É interessante que tanto a evolução da ciência, do conhecimento psicanalítico, das descobertas do Freud, das suas teorias, e aí a gente vai para o campo da ética também. Todo desenvolvimento, ele se dá a hora que o homem começa a fazer interrogações. E se a gente parar para pensar, e aí a gente leu ali, ó, quando o homem deixa de ser ou de se ver como centro do universo, a hora que as suas certezas são colocadas em dúvida, é nessa hora que a mudança acontece. E assim a ética se estabelece, e assim a teoria freudiana se desenvolve, e assim a ciência evolui. É na hora que o homem ele começa a se fazer perguntas, é a hora que ele começa a fazer interrogações. Eu sempre falo para vocês, e eu vou continuar falando, quer mudar a sua vida, quer entrar numa rota de desenvolvimento, quer ser melhor profissional, quer ser mais ético, se faça perguntas. Coloca em dúvida as suas certezas, né? Eu sempre digo que princípios, eles são imutáveis. Princípios de vida, né? A questão de ser grato, vamos lá, de amar pai e mãe, de respeitar o próximo. A gente está falando de princípio. Princípios, eles são imutáveis. Agora, aquilo que você pensa, as suas conclusões, as suas certezas. E aí é maravilhoso quando a gente começa a falar eu acho, porque se eu falo eu acho, eu deixo em aberto para ano que vem falar assim, olha gente, eu achava, porque eu descobri outra coisa. Eu tive um professor, um mestre na vida, né, um homem que ensinou muito, isso lá na minha juventude, e eu lembro que ele nos ensinou acerca de certos assuntos com muita convicção. Talvez pautado naquilo que ele tenha estudado, naquilo que ele aprendeu, na sua vivência. E ele nos ensinou com bastante certeza acerca de vários assuntos. Mas eu lembro mais do dia em que ele chegou. Anos depois, não foi mês depois, nem dias depois, anos depois. E ele disse o seguinte, vocês lembram quando eu ensinei para vocês sobre isso, isso, isso e isso? Eu tinha estudado daquela maneira, eu tinha aprendido daquela maneira, o que eu tinha vivido até aquele determinado momento tinha me trazido essa conclusão. E aí ele falou, essa semana eu tive uma experiência que me provou que tudo que eu ensinei para vocês, em tudo que eu ensinei, eu estava errado.
Ou seja, a gente estava diante de um homem em que os seus próprios conceitos haviam evoluído. Ali ele tinha aprendido. Ali ele estava desenvolvido. E é exatamente assim que a gente precisa viver, né, colocando, né, as interrogações nas nossas certezas. E aí, falando enquanto psicanalista, e a gente é muito desafiado, principalmente como professor, né? Parece que a gente precisa ter certeza de tudo o tempo todo. O que eu falo sempre para vocês, e eu vou repetir, é que a teoria psicanalítica dá certo. Né? E tem gente que fala assim, no outro dia mesmo, uma amiga minha particular me perguntou, nossa, eu me formei, mas isso que eu aprendi de teoria é suficiente para eu clinicar e dar certo? Eu falei, dá certo. Lá em 1915, Freud descobriu que dá certo. Muitos psicanalistas antes de você descobriram que dá certo. Você já fez o curso, você já foi aprovada, recebeu o seu certificado, dá certo. Tá, você tem a nossa ética, para que coloquemos em prática essa teoria. É o que a gente tem enquanto ferramenta. Mas todas as suas outras certezas, suas convicções a respeito do sujeito, precisam estar com um ponto de interrogação no final. Para quê? Para você poder evoluir, para você poder crescer, para você estar aberto para novas aprendizagens. E assim a ciência evolui, assim a teoria freudiana evolui, assim a ética, fazendo perguntas, a ética chega no campo psicanalítico. Próximo. O homem se vê perdido em busca de uma resposta, de um sentido ou orientação. Além disso, o homem se vê perdido em si mesmo. Nesse momento surge Freud e a psicanálise e a ética psicanalítica, uma ciência nova que busca compreender mais profundamente a mente humana e o comportamento humano. Estabelece-se assim a psicanálise clínica com um código de ética. É interessante que quando uma teoria é estabelecida, quando ela é reconhecida como ciência, ela já foi testada. E é muito interessante que a gente precisa entender exatamente esse processo. Tanto a teoria de Freud, as suas conclusões e a questão ética que ele estabelece entre você e o seu paciente, entre você e o seu cliente, o seu código ético de conduta. Quando ele traz isso para a gente, ele já traz algo que já foi, vamos dizer assim, testado. É algo que foi aprovado e chega para a gente pronto. Quando a gente estuda tudo isso que a gente está estudando, seja nessa disciplina ou nas demais, a gente está acessando algo que já deu certo e que dá certo. Então, não adianta a gente, vamos dizer, tentar de outra maneira, a não ser que a gente estude e traga uma nova teoria aprovada, comprovada, testada em outros pacientes. Próximo. Segundo Freud, a psicanálise seria uma ciência natural, empírica, ou seja, baseado na sua vivência, no seu conhecimento de vida, nos seus testes práticos, né, nas pacientes. A própria psicanálise acabou adentrando outras áreas de conhecimento e ciência, né? E aí ele se aplica tanto, e aí vale a gente chamar o nosso olhar para Freud, né? Eu não sei se vocês estão assistindo a série do Freud que está passando.
que tem muito de ficção, mas eu gosto de ver aquele retrato do Freud, alguém sedento, né? Então, de início, a busca do Freud era para que fosse algo resultado do seu próprio conhecimento, do resultado dos seus estudos, até que a psicanálise adentra, né, a questão da ciência, do campo de conhecimento, área de conhecimento, né? E depois ele alcança o reconhecimento, né, dos médicos, dos colegas da época, com uma certa teimosia, com uma certa perseverança, né? Insistência naquilo que ele havia pesquisado e naquilo que ele havia buscado. Próximo, 50. Ainda que a psicanálise possa não ser considerada uma ciência, nem por isso ela é menos. Isso porque a análise e o método psicanalítico ajudam o indivíduo a descobrir a si mesmo, os seus medos, seus traumas e receios, seus recalques. E assim a psicanálise auxilia o indivíduo a lidar com os seus sintomas. E aí diz assim, nem por isso, nem por ser ciência, a psicanálise é menos, porque ela é um método que ajuda o indivíduo a quê? Primeiro, a se descobrir. O processo da análise é o processo onde você coloca o indivíduo num caminho de autodescoberta, de autoconhecimento. Descobrir a si mesmo. Depois, ele descobre os seus medos, né? Eu digo que dentro do processo de análise, ele descobre os seus porquês. Por que tão inseguro? Por que tão medroso? Por que tão inconstante? Por que tão instável? Por que tão triste? Ele acaba por se descobrir. O método psicanalítico também ajuda o indivíduo a lidar e descobrir seus traumas. E aí, se a gente parar para pensar, a gente falou ali atrás que o indivíduo é resultado da sua vivência, né? Em família, em sociedade, nos grupos, religião. E se a gente parar para pensar, o indivíduo, o sujeito, ele chega numa vida adulta com traumas. E às vezes ele nem percebe que os tem, né? Nega as dores, os traumas, enfim. E o método psicanalítico coloca esse indivíduo num caminho de descoberta dos seus próprios traumas. E aí que a gente fala muito e cita muito a questão da ressignificação. É a hora que ele começa a se olhar e olhar sua história, olhar seus traumas, olhar suas dores com um novo sentido, com um novo olhar, né? Um olhar até mais amplo, digamos assim. Seus receios e também descobrir os seus recalques, né? E aí, se a gente parar para pensar, as nossas doenças emocionais, as nossas questões psíquicas, tem tudo a ver, a nossa angústia com tudo que está recalcado, com tudo que a gente não permite. Isso de uma maneira inconsciente, a gente acaba não permitindo que venha à tona, né? Até porque muitas vezes vai de encontro que a gente com aquilo que a gente acredita de certo e errado, ou com aquilo que nos foi ensinado, né? Passado como certo e errado. E assim a psicanálise auxilia o indivíduo a lidar com os seus sintomas, né? Na verdade, a psicanálise te ensina a lidar, né, com os seus traumas, medos, recalques, anseios, angústia e também com os seus sintomas, com aquilo que ele traz como sintoma. Próximo. O psicanalista ou o analista, ao auxiliar seu paciente a descobrir seus problemas, pode lhe instruir qual o melhor caminho a tomar. Não lhe sugerir, mas lhe instruir sobre como buscar esse caminho. Por isso que eu sempre digo que a nossa função é abrir janelas,
É como se a gente chegasse num ambiente escuro, onde o paciente não consegue enxergar saídas, e eu abro a janela. Para quê? Para que ele veja com um pouco mais de clareza. Não lhe sugerir, mas lhe instruir sobre como buscar esse caminho, né? É mostrar que há caminhos, que há uma nova forma de caminhar, há um outro lugar para ele chegar. Um caminho que para ele seja correto, para ele, o paciente. Um caminho que para o paciente seja correto, moral, ético e principalmente que trate de seus problemas. Eis uma das principais funções da ética na psicanálise. E aí qualquer orientação, né? E aí as alunas, principalmente, os alunos, eles ficam me perguntando a respeito disso. Mas, professora, se a pessoa tem um hábito ou tem ações ou uma prática de vida que você discorde, não passa por mim, não passa pelas minhas leis morais, não passa pelos meus valores. O que eu preciso é abrir janelas para que aquele paciente se reoriente ou se entre por um caminho de uma nova vivência de acordo com os seus próprios valores, de acordo com a sua ética, de acordo com os seus conceitos morais. Ok? E aí, voltando lá na nossa redundância lá de trás, só para a gente reforçar essa questão ética, até porque a vida do paciente é do paciente. A história do paciente é do paciente e vai continuar sendo. Então, não tem como eu inserir na vida do paciente os meus valores, o meu conceito moral, ou a minha ética de vida, ou a ética que norteia a minha vida, meus hábitos em sociedade. Então, você instrui, você abre a janela para que ele siga, mas num caminho que ele considere correto. Né? E aí a gente vê um embate que o ser humano tem, muitas vezes os profissionais têm, para mudar o outro, para transformar o outro, para querer. Eu sou agente de mudança na minha própria vida. Ainda que eu sirva de inspiração para o outro, a vida do outro vai ser norteada, a prática de vida, as escolhas, relacionamento, vivência, a forma que ele educa filho, a forma que ele vive em família, vai estar norteado pelas seus conceitos morais, sobre os seus valores e sobre a sua ética, que não tem nada a ver, muitas vezes, com os meus valores, com o meu conceito moral e a minha ética para a vida, entende? Entendemos essa parte? Moral e ético, principalmente que trate de seus problemas. Eis uma das principais funções da ética da psicanálise. Talvez não, com certeza. Esse é o grande desafio de um profissional, esse é o grande desafio de um pai e mãe, esse é o grande desafio dos líderes religiosos, esse é o grande desafio dos políticos, de alguém que está num papel de autoridade ou de responsável naquele momento, é entender a individualidade do outro, a particularidade do outro e principalmente os valores e os conceitos morais. E se eu puder te adiantar, a maioria das pessoas que vão estar diante de você no setting psicanalítico terão valores diferentes do seu. E a vida daquela pessoa vai seguir de acordo com os seus próprios valores, norteados pelos seus valores, pelos seus conceitos morais e pela sua ética. Pode passar, Rayane, 53.
Nesse momento, a ética é que faz a diferença, junto do método a ser empregado. Então, existe uma teoria e um método psicanalítico que é a minha ferramenta de trabalho, que é o que norteia o meu trabalho. Mas é nesse momento que o outro precisa ressignificar, fazer sua associação, seguir fazendo as suas escolhas, seguir dando sequência à sua vida. É nessa hora que a ética faz a diferença junto do método empregado. Além de propiciar autonomia à pessoa, ao paciente, para buscar soluções e decidir como tratar os seus problemas, vendo que é apenas ela mesma que pode saná-los. É nessa hora que a ética faz o papel fundamental. Que papel é esse? Onde o paciente ele é autônomo, onde ele é responsável. Por quê? Para quê, Leia? Para buscar suas soluções, decidir como tratar e como resolver os seus problemas. É dessa maneira que o paciente vai perceber que o teu papel ali é de usar a ferramenta psicanalítica, mas que todas as decisões, responsabilidades de fazer escolha, decidir, seguir, viver a própria vida é dele mesmo. E se a gente parar para pensar, seria fácil para aquele indivíduo que está diante de nós ter alguém norteando. Olha, o próximo passo você faz isso. O próximo passo você faz isso. E muitas vezes o paciente ele vai chegar e vai te fazer uma pergunta. Olha, eu estou vivendo isso, o que você acha? Sabe o que você faz? Eu ensino muito isso e eu vou repetir. Você transfere a pergunta. Você volta com a pergunta para ele, você traz para ele, você coloca diante dele essa responsabilidade de decidir sobre as suas escolhas, sobre ele chegar à conclusão de qual solução para aquele problema, qual é a melhor maneira dele agir. Então, a psicanálise, essa ética psicanalítica, é o que dá, vamos dizer assim, ela autentica, acho que é essa palavra melhor, ela traz autenticidade para o processo psicanalítico, para o método psicanalítico. Por quê? Porque a autonomia ela precisa ser estabelecida na vida do seu paciente, porque talvez até chegar aquele momento, independente da idade que ele tenha, ele foi regido por outras vozes. Ele foi regido por pessoas que orientaram, né, de alguma maneira, falaram para ele o que fazer e como agir. Até ali deu errado, até ali ele está angustiado, até ali ele está infeliz. Então, a psicanálise, ela traz um equilíbrio entre o id, ego e superego e traz para aquele indivíduo a autonomia do próximo passo, do que fazer, de como agir. E para ir para o final, eu quero ressaltar a importância, né, de você respeitar essa individualidade do teu paciente. Você respeitar esse processo de associação livre que ele precisa fazer, das conclusões que ele precisa chegar e das escolhas que ele precisa. Porque senão você vai, como um psicanalista, se você não usa um método e se você não respeita que o processo é dele das decisões, você acaba colocando a perder o processo psicanalítico e, ao mesmo tempo, fazendo um papel de mãe ou de pai, ou daquela voz que fortaleceu o superego daquele indivíduo, e você vai o manter naquele mesmo lugar. Você vai colocá-lo naquele mesmo lugar.
Então, assim, para terminar, eu quero falar para você exatamente isso. Pegue a ferramenta que você tem aprendido. Pegue essa teoria psicanalítica. Pegue esse método. Pegue tudo o que você tem aprendido. Primeiro, traga para a sua vida, num processo de análise. Você é um livro, você aprende. Você consegue aprender com você mesmo, com a sua vida. A sua vida é uma escola, a sua análise é uma escola, o teu processo psicanalítico é uma escola. Então você percebe que esse método dá certo. E depois, procurado no atendimento, no setting, deixa o outro ser o outro. Seja ético. E aí a gente vai mandar para você todo o código, como profissional, como ser humano, no relacionamento com o outro, no relacionamento com um colega, no relacionamento com a sua profissão. Né? Porque se você usa a ferramenta e se você usa a ética psicanalítica, deixa eu te dizer e terminando te encorajando, dá certo, dá muito certo. Quero dizer que foi um prazer, nessa época de quarentena, gravar essa aula. Fomos desafiados e aqui estamos. Assista essa aula, mande, né, mensagem para a gente, estamos à disposição. E logo, logo, a gente vai estar junto, aprendendo, né, numa aula presencial, do jeito que a gente gosta, olho no olho. Fiquem com Deus. Beijos e até breve.